Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor falou muito no meu coração, que na verdade essa palavra eu já preguei lá no Bola, mas isso há 3 anos atrás. E o Senhor, Ele me trouxe essa palavra logo quando o pastor Paulinho me pediu para pregar. Eu perguntei para ele se tinha tema, ele falou, não, agora é livre. Eu falei, então é essa. Eu senti assim, algo de Deus, e quando eu comecei a preparar, né, dando uma revisada, e lógico que o Senhor vai falando coisas novas, né, porque a palavra de Deus ela é isso, ela se renova todos os dias, né? Você pode pregar o mesmo texto 10 vezes na semana, você vai ver coisas novas, porque ela é inesgotável, né? Ela tem muitos tesouros a ser descobertos. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 5. João 5. Cadê Samuel? Samuel, põe um padzinho, pelo menos, por favor. Amém? João 5, a gente vai ler só do versículo 1 ao 9, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Amém? Pode se sentar, queridos. Essa palavra na verdade, tem muito a ver com aquilo que o Senhor um dia ministrou no meu coração sobre a espera e sobre muitas vezes as situações que nós ficamos com relação à espera. Aqui a gente vê que ele está falando exatamente de um homem que era paralítico, que estava paralítico há 38 anos. Não sei se ele era de nascença ou ele estava, de repente ele viveu, andou um certo tempo, algo aconteceu, a Bíblia não especifica. Mas eu quero falar para você sobre alguém que ficava ali esperando um movimento. O tanque de Betesda, ele é um tanque que existe até hoje lá em Israel, embora não tenha água, ainda existe. E esse era um lugar preparado para que todas as pessoas que fossem enfermas, elas pudessem ficar ali esperando o movimento das águas. A Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo descia ali e ele movimentava as águas e o primeiro que entrasse seria curado. Alguns estudiosos dizem que, alguns até acham que isso é lenda. Não se sabe se é uma lenda ou o que era. Eu acredito que seja verdade, porque se existia vários enfermos ali, isso quer dizer que eles tinham testemunhado que realmente alguém um dia entrou na água e foi curado. Então eu acredito que isso realmente acontecia. E esse homem, ele ficava ali durante
quase todo o tempo, porque a Bíblia fala que quando Jesus o vê ali deitado, foi lá perguntar o que estava acontecendo. Aquele era um lugar, queridos, que as pessoas vinham e deixavam os enfermos. Eles eram assim, era um lugar onde tinha coberturas, onde as pessoas vinham ali e ficavam talvez dias, semanas, esperando que um movimento das águas acontecesse. E até eu pesquisei algumas coisas, né, alguns estudiosos falam que existiam pessoas que deixavam os seus doentes lá, até pagavam servos para ficar lá dias e dias com os doentes lá, esperando esse movimento. Outros eram simplesmente abandonados pelas famílias, talvez lá, para que esperasse algo acontecer na vida deles. Enfim, era um lugar onde as pessoas tinham expectativas. Era um lugar onde as pessoas elas buscavam que algo acontecesse. E elas ficavam esperando um movimento. Esse homem, ele esperava um movimento. Ele esperava que algo acontecesse ali. Mas durante muitas vezes, talvez ele viu esse movimento e ele viu que alguém ia lá e pulava primeiro. Talvez no coração dele, ele estivesse com tantas expectativas sobre algo que fosse acontecer, e quando acontecia, alguém ia lá primeiro que ele. Sabe, quando eu comecei a meditar sobre isso, o Senhor me trouxe ao entendimento que muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente espera um movimento. A gente espera algo de Deus. Mas muitas vezes nós somos frustrados porque na hora do movimento parece que todo mundo é abençoado, menos eu. Parece que quanto mais você espera algo e você fica buscando algo de Deus, ou esperando propriamente de Deus, de repente acontece alguma coisa que, nossa, o meu irmão foi abençoado, eu não. Quantas vezes a gente já não se sentiu assim, como eu posso dizer, uma pessoa meio que, poxa, por que Deus abençoou meu irmão e eu não? Por que ele recebeu e eu não? Por que ela foi curada e eu não? Isso acontece, isso é fato, que isso que acontece na nossa vida. Nós questionamos Deus, nós olhamos as coisas ao nosso redor e começamos a questionar, a perguntar: Deus, por que ele e não eu? Por que acontece com todo mundo menos comigo? E essa é uma situação que muitas vezes nós somos colocados, e nós colocamos Deus, tipo, sabe, em questionamentos a qual não deve haver. Nós temos que entender que a bênção que está sobre a vida de cada um de nós, a bênção que Deus tem, aquilo que eu necessito, aquilo que você necessita, cada um tem a sua. Se o meu irmão recebeu, glória a Deus, as águas agitaram para ele, ele pulou no tanque. Mas as águas vão agitar para mim também, e eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Eu tenho que entender que não é porque aconteceu com meu irmão dessa vez e comigo não, que Deus não gosta de mim, que Deus faz acepção de pessoas, porque Ele não faz. Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus dá a cada um aquilo que cada um necessita. Você acha que necessita de algo, mas Deus sabe o que você realmente precisa. E Ele tem o tempo certo para fazer todas as coisas. E a gente vê nesse paralítico, alguém que estava ali durante, não se sabe quanto tempo. A gente pergunta quem era esse paralítico, de onde ele veio, o que ele queria, o que havia na vida dele, como ele foi parar ali. A Bíblia não fala. Uma vez a gente estava conversando sobre isso numa célula, e meu irmão falou assim: eu tenho a impressão que ele era chato. Foi por que você tem essa impressão? Porque ele foi largado lá sozinho e deve ser muito chato. E levando assim, viajando um pouco na palavra, a gente pode pensar assim: de repente ele era aquele cara mesmo, né, enfermo, que como dói tudo, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém ora por mim, porque Deus não me cura, porque... Vai se saber como ele era. O fato é que ele estava ali e ele esperava um movimento. Só que esse movimento acontecia de tempos em tempos e ele via todo mundo recebendo e ele não. Isso criou
uma certa, digamos assim, um certo problema nas emoções desse homem. Basicamente, ele esperava em pessoas. Ele esperava que alguém fosse ali e ajudasse. Olha, fica aqui comigo, a hora que as águas agitarem, você me joga. Mas ele não tinha ninguém para ficar ali com ele. Ele esperava em alguém, ele esperava de pessoas. Ele esperava ajuda, ele esperava que alguém estendesse a mão para ele e falasse, pelo amor de Deus, a hora que as águas agitarem, alguém me joga. Mas isso não acontecia. Porque ele colocava as expectativas dele em lugares errados. A expectativa dele era tão grande em pessoas que quando ele tem ali um encontro com o Senhor Jesus, ele não consegue reconhecer quem era aquele homem. Ele estava na frente daquele que era a solução da vida dele, a solução de todo o problema dele, e ele não consegue identificar Jesus. Por quê? Porque ele esperou em homens, ele esperava em pessoas. E eu digo uma coisa para você, querido, se você espera em pessoas, você obviamente vai ser frustrado. Se nós esperamos algo de alguém, nós vamos ser frustrados, isso é fato. Não espere do seu pastor, não espere do líder, não espere de ninguém, espere do Senhor. Coloque a sua expectativa no Senhor, porque é dele que vem tudo o que nós necessitamos. Quando o salmista Davi, ele olha, para os montes, ele fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vem daquele pastor abençoado que vai vir pregar aqui daqui uns dias e vai colocar a mão na sua cabeça e vai fazer você pular de alegria, sentir o fogo de Deus. Não é. O seu socorro vem do Senhor. E muitas vezes nós ficamos esperando o mover das águas, esperando que alguém nos ajude a entrar nas águas, quando o Senhor está falando, vai você, vai sozinho, busque você, não necessite que alguém venha e te jogue, dê o passo você. Não necessite que alguém venha e fale para você, ou dê uma profecia, ou põe a mão na sua cabeça e profetize algo, ou te leve a sentir aqueles arrepios que a gente sente na presença de Deus. Não. O Senhor está falando, é você, sou eu. Esse passo tem que ser dado por mim e por você, é isso que Ele espera. E esse homem, ele esperou durante muito tempo, talvez. Tempo suficiente para deixar o coração dele fechado para algumas coisas. Tempo suficiente para se sentir magoado. Sabe, talvez ele olhasse para tudo aquilo que acontecia ao redor dele, as pessoas sendo curadas, as pessoas tendo ali, de repente, pessoas que os ajudavam, e ele se sentindo só, poxa, ninguém vê, ninguém me ajuda. Ele simplesmente era uma pessoa vitimista. Ele simplesmente olhava para si mesmo, poxa vida, ninguém me vê aqui. Deixa eu falar algo para você, muitas vezes, e isso é fato, que eu falo nas igrejas em geral, existem pessoas que se sentem vítimas o tempo todo. Começam a olhar para homens, começam, a seguir, pensamentos que não convêm, pensamentos que não é bíblicos, e começa a olhar para as pessoas ao redor e começa a se enfraquecer ou se machucar, porque olhou para os homens, porque olhou para as pessoas. A Bíblia fala que os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Se você não andar com os seus olhos fixos no Senhor, você vai cair. Porque as pessoas vão falhar, elas são falhas de natureza. Lá em Salmos 25, no versículo 3, ele diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. A espera muitas vezes é difícil. Ninguém gosta de esperar nada, ninguém gosta
de ser tratado no tempo da espera, mas é preciso. E nós temos que ter cuidado com isso, cuidado com aquilo que nós estamos alimentando dentro de nós, aquilo que nós estamos trazendo para a nossa vida nesse tempo. Esse homem, ele era tão enfermo, no físico, tanto quanto na alma. Você percebe isso, quando no versículo 6 e 7, vamos lá, o 6 e o 7, Jesus fala assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu tento entrar, outros chegam antes de mim. E deixa eu falar uma coisa para você. É tão nítido que esse homem estava ferido na alma por causa da resposta dele, aquilo que ele fala, aquilo que ele responde para Jesus. Jesus fala para ele: olha, você quer ser curado? Perceba uma coisa, Jesus, todas as vezes que ele ia curar, ele chegava para o cego e perguntava: o que você quer que eu te faça? Aí o cego falava: eu quero ver. Chegava para o paralítico: o que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Mas para esse homem especificamente, ele falou: você quer ser curado? Jesus foi direto ao ponto, foi direto ao assunto. Você quer ser curado? A resposta dele foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue. Mas não foi isso que Jesus perguntou. O que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Era simplesmente falar sim ou não. Obviamente ele diria sim. Mas o que é que ele respondeu? Senhor, eu não tenho ninguém. Sabe, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar ali. Eu não tenho ninguém que me leve ali. Mas não era isso que Jesus havia perguntado. Apenas se ele queria ser curado. Havia dentro daquele homem feridas que precisavam ser tratadas. A paralisia não era simplesmente no físico, mas existia uma paralisia dentro dele. Ele estava paralisado naquilo que ele estava vendo. Ele estava paralisado naquilo que as pessoas faziam para ele. Ele estava ali com Jesus na frente dele, mas ele ainda sentia o pesar de não ter ninguém para ajudá-lo. Muitas vezes nós estamos passando por situações em que Jesus está tão perto, que Jesus está tão próximo, que é só simplesmente nós darmos um passo e se chegar até Ele, mas nós ficamos olhando para as pessoas. Não porque não ligou, não porque não mandou mensagem, não porque não orou, não porque não falou comigo. Queridos, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembro exatamente o que o Senhor falava no meu coração. Que aqui, nessa noite, tem pessoas que estão paralisadas dessa forma. Pessoas que não caminham, porque estão olhando ao seu redor, estão olhando para outras pessoas. E quando o Senhor quer fazer algo, Ele simplesmente barra. Por quê? Porque está olhando para outras pessoas, está olhando para aquilo que está ao seu redor e não para o Senhor. Este homem, ele teve um encontro com Jesus à beira daquele tanque, e ele ainda esperava que as águas agitassem, e ele ainda esperava que talvez alguém pudesse o ajudar. Talvez ele olhou para Jesus e de repente Jesus faz aquela pergunta e ele já falou: olha,
Não tem ninguém que me jogue. Talvez no coração dele, quem sabe ele vai se compadecer de mim e ele me ajude aqui. Quem sabe ele é a pessoa que vai me ajudar a entrar aqui. Mas não foi assim. Porque Jesus não precisava de ter o movimento das águas. Jesus era a própria cura que estava ali na frente dele. Sabe, deixa eu falar para você, você não precisa de movimentos. Você não precisa, sabe, de pessoas colocando a mão na sua cabeça para ser curado, para ser liberto. Você precisa de Jesus. Você precisa de ter um encontro genuíno com o Senhor que mude a sua vida completamente. Completamente. Deixa eu contar algo para você. Bem no comecinho do Bola, eu tive um problema muito sério com relacionamento dentro da igreja. E isso me destruiu muito na época, mexeu muito comigo. E é obviamente que o Senhor veio, Ele restaurou e Ele fez as coisas voltarem ao seu devido lugar, porque é isso que Ele faz sempre. Mas para mim ainda havia algo dentro de mim que precisava, sabe, ser rompido. Embora toda a situação tivesse sido resolvida, tudo certo, eu ainda me sentia como num deserto, sabe? Sabe quando você está andando num deserto, tentando sair, parece que você não chega a lugar algum? Essa era o meu sentimento na época. Houve um dia, na época a gente só tinha culto aqui na igreja de sábado. E aos domingos a gente ia para a igreja de Atibaia. E eu estava nessa situação, aí eu estava ali no culto em Atibaia, no meio do louvor. Foi muito nítido para mim. Eu senti tanto toque do Espírito Santo. Tanto. E eu ouvi, sabe, uma voz tão calma dentro de mim falando: filha, levanta e anda. Eu falo para você, querido, ninguém veio lá do altar, botou a mão na minha cabeça. A ministra de louvor não fez não rodou um manto, não fez nada. Ela só louvou o Senhor naquele dia, como sempre fez. E eu saí daquele lugar totalmente liberta, restaurada. Porque é assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, você não precisa de moveres. Você não precisa de agitação, você precisa ouvir a voz do teu Senhor que está falando: levanta e anda. Levanta e anda. Pare de ficar prostrado diante das circunstâncias, diante daquilo que você está vendo, diante daquilo que o diabo muitas vezes está colocando na sua frente para tirar a tua atenção daquilo que é mais importante, que é o Senhor. Muitas vezes nós damos mais importância ao que nós vemos ao nosso redor do que o próprio Senhor. O que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele quer te libertar. Chega de viver, sabe, essa vidinha de que eu estou caminhando e não consigo sair do mesmo deserto que eu me encontro sempre. E não espere que isso vai acontecer no momento que você estiver naquele culto mais poderoso, que o fogo do céu desceu. Não, isso vai acontecer quando eu e você tomarmos uma posição, um posicionamento com Deus de busca, de perdoar, de pedir perdão, de pedir para que realmente Deus me leve a entender aquilo que realmente importa, me leve a olhar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente, tem importância na minha vida. Tira os meus olhos daquilo que não presta, daquilo que não vai me levar a lugar algum. Fixa os meus olhos em Ti, me leva para olhar para Ti. Nós estamos vivendo, queridos, os últimos dias, e isso mais do que nunca. Talvez você esteja há 20 anos ouvindo o que você está vivendo nos últimos dias, mas agora é os últimos dias. É bem os últimos dias. Está muito claro isso. Só você ler a Bíblia, você vai entender que nós estamos vivendo os últimos dias. E é tempo de nós olharmos para o nosso Senhor. É tempo de nós fixarmos nossos olhos nele. Porque se nós não fixarmos nossos olhos nele,
as situações vão nos abalar, a circunstância vai nos abalar. Se eu ficar pautado em expectativas, em pessoas, eu vou cair. Eu não vou chegar a lugar algum. Eu tenho que olhar para o Senhor. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que deixar o Senhor fazer a obra no meu coração. Eu tenho que pedir para o Senhor que Ele tire de dentro de mim tudo aquilo que está me fazendo um paralítico espiritual. Tudo aquilo que está me fazendo parar e não andar. O que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite é que chega de ficar, sabe, olhando para si mesmo no seu vitimismo, se sentindo vítima da circunstância, vítima das pessoas, quando existe um Deus todo-poderoso que está falando para você: filho, filha, eu tenho muito mais do que isso para você. Eu tenho muito mais do que isso para você. Simplesmente se posicione. Simplesmente abra o seu coração. Simplesmente comece a caminhar. Limpe o que tem que limpar. Jogue fora aquilo que tem que jogar. Deixa eu fazer aquilo que eu quero dentro de você. Sabe, a circunstância muitas vezes nos leva a não perceber que é Jesus que está ali na nossa frente. Sabe, o homem, ele estava tão machucado interiormente que ele estava ali na frente do Senhor. Ele estava ali deitado aos pés do Senhor Jesus e ele não conseguia perceber quem era ele. Ele foi curado. O Senhor Jesus falou para ele: olha, levanta e anda. Pegue a sua maca e vai embora. Pegue o seu leito, a sua cama e vai embora. E quando o Senhor falou algo comigo sobre isso, todas as vezes que eu li a maca, eu entendia que o Senhor estava falando: é um marco, é uma marca que eu estou deixando na vida dele. Muitas vezes o Senhor, na maioria das vezes, o Senhor ele vai fazer algo na nossa vida que Ele vai deixar marcas. E essas marcas é para todas as pessoas verem como você era e como você é hoje. Porque é isso que aconteceu com ele. Ele saiu andando, carregando a sua maca, e as pessoas perguntando, os judeus muito preocupados: mas hoje é sábado, você nem pode carregar a sua maca. Preocupado com religiosidade, enquanto que o milagre do Senhor havia acontecido ali. O Senhor, Ele quer marcar as nossas vidas. Mas isso depende de mim e de você. Eu não posso deixar mais o meu coração ser entupido de entulhos, de coisas ruins, de coisas pesadas, de coisas que eu deixo entrar, de coisas que eu deixo, sabe, os meus olhos fitarem, os meus ouvidos ouvirem. Está na hora de nós nos levantarmos, sabe? Levanta e anda, levanta e anda. Pare de ficar preso na mesma situação o tempo todo. Pare de se achar vítima de todo mundo. O Senhor, Ele quer que nós possamos sair desse deserto que nós nos encontramos muitas vezes. E que Ele está falando: é só você levantar, filho, é só você levantar, filha, vai e anda, que eu sou com você. Mas você prefere muitas vezes ficar naquela circunstância, naquele mundinho, daquele jeitinho. Levanta, querido, levanta, saia dessa prisão. Reconheça quem é Jesus na sua vida. Reconheça que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Deus que cura, que salva, que liberta. Que você não precisa ficar o tempo todo da maneira como você está. Existe muito mais do que isso que você tem vivido. Existe muito mais do que isso que eu tenho vivido, porque Ele é Deus acima de todas as circunstâncias. Só que muitas vezes aquilo que está dentro de nós
aquilo que nós deixamos entrar e ficar fazendo morada aqui dentro, nos priva do verdadeiramente aquilo que o Senhor quer fazer em nós, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer mover em nós. Nós precisamos de um coração quebrantado, um coração puro. O salmista Davi, no Salmo 51, ele fala: cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável. Nós precisamos, querido, nos abrir para o Senhor, deixar Ele curar as feridas, as mágoas que estão aqui dentro, aquilo que está muitas vezes, sabe, nos prendendo espiritualmente. O Senhor tem muito mais para cada um de nós, mas nós precisamos querer levantar e andar. Não dá para ficar mais parado, não dá para ficar mais da mesma forma, não dá mais para ficar se sentindo vítima das pessoas, das coisas. Se levanta e ande, olhe para o Senhor. É para Ele, somente para Ele que você tem que olhar, para mais ninguém. Olhe para o Senhor. Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que sabe todas as coisas de você, Ele sabe o que você precisa. Ele não te esqueceu. Tem pessoas aqui se sentindo esquecidas por Deus. Tem pessoas aqui se sentindo totalmente esquecidas por Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor não me ouve? O Senhor se esqueceu de mim. Por que o Senhor responde a todos e não a mim? O Senhor não te esqueceu, querido. O Senhor não te esqueceu. Ele sabe quem é você, Ele sabe das suas lutas, Ele ouve as tuas orações. Quando você dobra os seus joelhos e você chora na presença do Senhor, Ele ouve. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele olha, Ele vê, Ele escuta cada uma. Ele sabe quem é você. Isaías 49, versículo 15 e 16, ele diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O Senhor não vai te esquecer. Ele é aquele que te chama pelo nome. Sabe, existe uma mulher lá na Bíblia, o nome dela é Maria. Maria Madalena foi uma das primeiras mulheres a ver Jesus ressuscitado. E a Bíblia fala que quando ela chegou ao sepulcro, ela viu o sepulcro vazio. Não tinha nada, apenas um lençol dobrado, e ela viu talvez um homem se sentado ali. As outras pessoas que estavam com ela foram chamar os discípulos. Algo tinha acontecido, algo que eles não estavam esperando, e ela fica ali chorando, olhando para aquele sepulcro vazio. Onde está o meu Senhor? Para onde levaram o corpo dele? O que aconteceu com ele? E aí vem um homem por detrás e pergunta à mulher: por que você está chorando? Aí ela fala: por favor, se você levou o corpo dele, devolva o corpo do meu Senhor. E era o próprio Senhor falando com ela. Era o próprio Jesus falando com ela. Mas a dor era tanta, a tristeza era tanta que ela não conseguia ouvir. Ela não conseguiu reconhecer a voz do Mestre. Mas quando ele chama Maria, ele a chamou pelo nome, e ela se vira, ela diz Rabone, Mestre. Ela reconheceu a voz do Mestre, porque ele a chamou pelo nome. A Bíblia fala, Isaías fala que Ele nos chama pelo nome. Você não está esquecido pelo Senhor. Você nunca foi esquecido pelo Senhor. Talvez as circunstâncias, talvez a dor que está dentro de você, talvez as coisas que precisam ser tratadas ofuscaram a sua visão com relação a Deus, mas Ele não se esqueceu de cada um de nós.
Nós estamos perante o Senhor em todo o tempo. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que cada um aqui tem pedido, aquilo que cada um aqui necessita. Mas Ele precisa que você se levante e ande, querido. Ele não vai te abençoar se você continuar prostrado nessa situação, se você continuar se achando vítima, se você continuar olhando para as pessoas ao seu redor. Entenda que o Senhor tem coisas lindas para fazer na sua vida. Entenda que o Senhor o chamou para vocês cada vez mais o conhecê-lo, para você viver de glória em glória, sendo renovado de glória em glória. Sabe, os desertos, eles fazem parte do processo. Talvez você está saindo de um deserto agora e o Senhor está te ajudando, mas vão existir outros desertos. E eu não estou falando isso para te desanimar, eu estou falando isso porque é assim que o Senhor nos trata. É nos desertos da vida que nós somos tratados pelo Senhor, nos desertos da vida que nós conhecemos realmente quem é Deus. Ele nos forja nos desertos. Mas lembre sempre de uma coisa: o deserto é lugar de passagem, não é permanência. Eu não posso permanecer no deserto. Eu não posso querer ficar no deserto, prostrado, olhando para mim mesmo, sentindo pena de mim mesmo. Ninguém me vê, ninguém me nota, Deus não me escuta. Eu preciso de alguém, ninguém estende a mão. O Senhor Jesus, Ele te estende a mão. O Senhor Jesus, Ele quer te tirar desse deserto, mas você precisa levantar e andar. Você precisa se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero sair, eu quero levantar e eu quero andar. Eu quero, Senhor amado, ter um coração puro, um coração tratado. Tira de dentro de mim aquilo que não presta, Pai. Me ajude a perdoar. Me ajude a olhar para o Senhor. Faça com que realmente aquilo que o Senhor já falou no seu coração, querido, venha se tornar realidade, porque o Senhor fala, o Espírito Santo fala. O que é que você tem que entregar para sair desse deserto? O que é que você tem que fazer para sair desse deserto? O Espírito Santo, Ele fala. O Espírito Santo, Ele te mostra. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me falava: você vai pregar nessa noite para pessoas em prisões. Pessoas que estão aprisionadas. Talvez na mágoa, na tristeza, na angústia. Pessoas que estão passando por circunstâncias, que estão se sentindo sozinhas, abandonadas. Mas diz para elas que eu sou Deus e eu tenho visto cada choro, cada lágrima. Querido, o Senhor só quer que você nessa noite tome um posicionamento de se querer sair, de se levantar e andar, porque a palavra já foi decretada sobre a sua vida. Tome posse dessa palavra e entenda que o Senhor, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele não se esqueceu de você. Você precisa se colocar aos pés do Senhor e reconhecê-lo, e saber quem é Jesus na tua vida. Quem é Jesus na tua vida? A irmã que no louvor falou, ela ministrou: o véu já foi rasgado. Você entende o que é isso? Existe um livre acesso ao Senhor. Existe um livre acesso para você e para mim. Eu não preciso mais que ninguém me conduza à presença de Deus. O próprio Jesus já fez isso por mim e por você. E tudo só depende de mim e de você. Tudo só depende de mim e de você. Porque o Senhor já fez tudo o que nós precisávamos que Ele fizesse. Agora é a nossa decisão. Que você nessa noite, você tome a decisão de sair.
do lugar onde você está e começar a conquistar tudo aquilo que Deus já preparou para você. Começar a crescer, sabe? A crescer espiritualmente. Começar a ter experiências com Deus, sem necessitar que alguém esteja te carregando, te ensinando cada vez mais, mas buscando em Deus aquilo que você necessita, porque é só em Deus, queridos, é só em Deus. Tudo que você necessita é só em Deus. Não espere de pessoas. Não espere de pessoas. É uma situação que nós temos que aprender a viver. Muitas vezes a gente percebe dentro da igreja pessoas que precisam de muletas para andar. As muletas que eu falo é o pastor que precisa carregar, é o pastor que precisa de orar. Pastor, ora por mim. Pastor, preciso de oração. O líder precisa de oração. O diácono precisa de oração. Irmão, o acesso já foi dado. É para o pastor, é para mim, é para você, é para quem quiser. Não precisa mais de ninguém entrar. Mas nós muitas vezes achamos mais fácil de que outra pessoa vá no nosso lugar, quando o Senhor está chamando para perto, falando: vem filho, vem me conhecer, vem ter experiências comigo, as suas experiências, não as dos outros, porque tem pessoas que vivem de experiências dos outros. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, vivendo de experiências dos outros, e ainda não teve a sua própria experiência com Jesus, e ainda não teve a sua própria experiência com o Pai. Deixa eu dizer para você, o Senhor está te chamando para andar com Ele, mais perto, andar verdadeiramente com Ele, não de ouvir falar, como Jó falou, mas andar verdadeiramente com o Senhor Jesus. Que nessa noite você possa entender que existe nessa noite, neste lugar, um poder para libertar a tua vida, para libertar todo o teu ser, para curar a tua alma, para curar o teu físico, para te trazer restauração, para te trazer cura. Mas você tem que querer. Você precisa querer. Esse homem, quando foi perguntado: você quer ficar curado? Ele simplesmente falou: não tenho ninguém. E era tão simples ele ter falado: quero. E muitas vezes nós estamos como este homem, feridos, machucados por dentro, e acabamos nos distanciando de Deus, nos distanciando das pessoas. Sabe, essa pandemia, a gente sempre fala na igreja que ela só veio externar aquilo que cada um era. Aquele que estava fraco, infelizmente, se esfriou. E aquele que estava forte, buscou ainda muito mais e continuou forte. Que eu e você, queridos, possamos entender que o Senhor, Ele espera de nós um posicionamento de levantar e andar e carregar a nossa maca, e não deixar mais que entulhos venham ficar dentro do nosso coração, mas ter um coração puro, um coração lavado, um coração totalmente curado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se coloque de pé no seu lugar.